Muito bem, vamos com o nosso convidado, o historiador Leandro Carnal, hoje no estúdio. E eu comentava aqui com o professor a quantidade de e-mails que já está chegando. São vários e-mails chegando aqui. É interessante, né? Porque normalmente a gente começa a entrevista e aí os ouvintes vão mandando as suas mensagens, as suas perguntas. Agora já tem um monte de gente aqui. Pela pessoa do Leandro Carnal, que faz muito sucesso, né? Tem vídeos, muitos vídeos, né? Quem não conhece, procura lá no YouTube. Né? E, aliás, o Carnal é com K. K de potássio. K de potássio? Isso. É verdade, é o K de potássio. Até porque seria uma contradição falarmos de religião se o Carnal não fosse com K. Bom, professor, antes de entrarmos aqui nas perguntas dos ouvintes, e realmente são várias, sobre vários aspectos da questão religiosa, é interessante porque cada um tem a sua religião como a mais importante, a mais fundamental, a definitiva. E é possível, talvez eu imagino que o senhor nem tenha essa resposta, mensurar no mundo quantas religiões existem, quantas possibilidades diferentes existem, ou é alguma coisa realmente que foge ao controle dos especialistas? É difícil, Daniel, avaliar, em primeiro lugar, porque você pode agrupar, você pode dizer, por exemplo, que no mundo há 2 bilhões de cristãos, o que é verdade. Desses 2 bilhões, entre 1,2 e 1,4 são católicos. Deste rebanho católico, você pode incluir católicos de rito oriental, que obedecem ao Papa, mas seguem outra liturgia. Dentre os protestantes, que são um grupo importante, protestantes históricos, nos protestantes históricos há diferenças enormes entre luteranos, calvinistas, presbiterianos em geral. Depois, pentecostais, neopentecostais. Dentro dos neopentecostais, subdivisões enormes. Né? Religião é muito variada, os grupos são muito distintos, isso vale também para o Islã, que tem entre 1,2 e 1,6 bilhão de seguidores e também tem divisões enormes dentro do Islã. Então é muito difícil você definir quais os tipos. E até é bastante provável, como escrevi uma vez, que um católico do sul da Espanha, seguidor da procissão de Sexta-feira Santa em Sevilha, não tenha nada a ver com um católico norte-americano de Boston. Sejam duas concepções de mundo e de Deus completamente diferentes, unidas pelo conceito de catolicismo. Sim, perfeito. Quer dizer, algo absolutamente individual, em alguma medida, né? Quase sempre todas as opções ideológicas de gênero são individuais, mas a religião tem uma característica nova que todo mundo está tocando, que é a customização. As pessoas adaptam a religião às suas necessidades. Às vezes combinando cultos, como sou católico, mas frequento um centro espírita. Às vezes combinando crenças, sou católico, mas gosto de reencarnação. Às vezes combinando conhecimentos, eu sigo a Cabalá judaica, mas tenho uma Hansá na porta da minha mão, uma mão de proteção, mas também tenho uma fígado e uma imagem do Senhor do Bonfim. Essas capacidades de agregar diversos elementos, elas são muito constantes. Religião envolve sempre interpretação pessoal e, naturalmente, cada um tem bom senso. Infelizmente, só eu tenho bom senso e ninguém mais no planeta. E este é o problema, porque os outros não têm bom senso. É o mesmo que vale para o trânsito. Só eu sei dirigir em São Paulo. Os outros motoristas não sabem. Uhum. Bom, a Fátima Sanches pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, qual a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? A diferença é tanto semântica quanto histórica. A religião pressupõe, ou seja, ela implica uma organização, que inclusive tem uma estrutura, em geral hierárquica, de poder, pressupõe uma instituição que geralmente é reconhecida publicamente. A religião católica. A religiosidade diz respeito ao sentimento dentro dessa religião. Algumas religiões se inclinam mais a um tipo de mística e de espiritualidade. Há religiões mais inclinadas à mística, à contemplação e à espiritualidade. E há religiões um pouco mais práticas. Por exemplo, o judaísmo é uma religião bastante prática. O espiritismo dentro dos cristianismos é muito pouco místico e muito prático. A religião sempre depende do momento que ela foi criada. O espiritismo é claramente uma expressão do século XIX. O catolicismo é claramente uma expressão tanto medieval quanto da época barroca. O protestantismo, evidentemente, é algo que tem a ver com a modernidade. Então, o momento que se cria a religião marca muito essa religião e a sua respectiva religiosidade. O que é um conceito mais prático? Sim.
da religião. E uma concepção mais subjetiva, quer dizer, a espiritualidade também varia bastante e a religiosidade. A ideia de Deus é uma das ideias mais variadas da espécie humana, mas ela é constante e dominante. Só recentemente nós estamos tendo a experiência de sociedades espontaneamente ateias. São sociedades como a sueca que estão ficando crescentemente afastadas da ideia de uma concepção tanto de religião como de religiosidade. Sim. Agora, quando você fala, essa religião, a espírita, por exemplo, é mais prática, isso quer dizer o quê? Tem uma relação mais aplicável na minha vida particular? O espiritismo foi codificado, ele não se reconhece como religião, mas como uma filosofia, mas para os especialistas é uma religião por tratar de Deus, do além da vida e etc. O espiritismo foi codificado por um professor de ciências francês no século XIX, que não era médium, que ficou conhecido pelo nome de Allan Kardec. Então o espiritismo é muito prático, ele usa expressões típicas do XIX, como por exemplo, magnetismo. Típica do século XIX, passe magnético, usa vibração como ideia. É inconcebível para um espírita, como princípio, um princípio católico é adorar a hóstia consagrada. A procissão de Corpus Christi diante da hóstia, um dogma católico, Jesus está ali presente de corpo e alma, para um espírita é inconcebível ficar horas diante de uma hóstia consagrada. Um espírita acredita, por exemplo, muito na caridade prática, e muito pouco na elevação mística. Sim. Por isso é uma diferença. Não torna uma melhor, outra pior. Apenas são diferenças de concepções. As religiões são muito variadas. Pois é. Agora, na essência, elas são parecidas? Tem muitos pontos de contato entre as diversas religiões, professor Karnal? Essa é uma saída que se tornou bastante frequente, né, ultimamente, dizer tudo fala de Deus, tudo leva a Deus. Cada um vai na religião de acordo com seu desenvolvimento. Na verdade, você deve incluir que algumas religiões, inclusive algumas que crescem muito na Califórnia e na Inglaterra, são os satanismos, que seguem o diabo e pregam o mal como um princípio. Então você não pode dizer que todas as religiões levam a Deus. Há religiões que não são de fato religiões tecnicamente, porque não concebem uma entidade divina como o budismo. O budismo é, a rigor, alguém que não trabalha com a ideia de um ser criador onisciente. O budismo não trabalha com a ideia de uma alma imortal. Então, as religiões são muito variadas, mas elas respondem, eu sempre estive convencido, a uma psicologia do indivíduo, da sua formação e da sua relação com o mundo. Pessoas muito práticas, por exemplo, gostam de religiões práticas. Pessoas que gostam de pompa e circunstância, gostam de religiões com liturgia e tradição. Pessoas que não foram educadas dentro de formas muito rígidas gostam de uma religiosidade mais ou menos diluída, uma religiosidade que vê o sagrado na natureza, vê o sagrado nas manifestações naturais. A personalidade da pessoa é condicionante da escolha religiosa. E se os pais foram muito religiosos, há duas chances. Ou o filho faz uma projeção positiva com os pais e segue a religião, ou o contrário, ele faz uma projeção negativa com os pais e rejeita aquela religião e segue uma terceira. Ou então, não segue, ou né? não segue nenhuma. Ou seja, é uma maneira de responder mais a Freud do que a teologia. Muito mais do indivíduo e da psique do indivíduo do que de outra motivação. E a religião fala muito do indivíduo e também das sociedades, né? Fala, porque a religião é um discurso explicativo total, essa é a importância dela. Na religião tudo tem sentido, inclusive o acaso. Você não conseguiu pegar o avião, é óbvio que não era para você pegar o avião. Ou você pegou um engarrafamento e perdeu um compromisso, foi melhor para você. Não é toda religião que trabalha com esse princípio, mas ele é muito forte nas religiões. A religião explica a morte, explica a vida, o que acontece depois. A religião explica o que é certo e errado com clareza. A religião divide o mundo em coisas muito claras. Por isso que a religião, como sistema explicativo, ela é fascinante. Não é estranho que o mundo seja predominantemente religioso. Talvez seja estranho imaginar por que algumas pessoas são ateias, porque a religião é um sistema explicativo muito amplo. E por que algumas pessoas são ateias, professor? Existem 4 características básicas de um ateu. Numericamente, a maior parte dos ateus pertence aos seguintes componentes. É um homem urbano, há mais ateus homens do que mulheres. Ele é urbano, há poucos ateus no campo. Mais ateus na cidade, ele é bem-sucedido ou com formação superior e, geralmente, ele é branco.
há mais ateus entre brancos do que, por exemplo, entre grupos indígenas ou do que entre sociedades tribais. Então, um homem branco urbano bem-sucedido é mais ou menos o perfil do ateu. O ateu é uma experiência, até o momento, minoritária. Sociedades que foram obrigadas ao ateísmo, como a União Soviética, ou como Cuba atualmente, como a Coreia do Norte, ou que perseguiram religiões, o ateísmo foi imposto pelo Estado e, acabando esse Estado, a religiosidade voltou. Mas há um fenômeno novo, que é o crescimento de indiferença religiosa, que a gente chama de apateísmo e não ateísmo. Não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário, dizem essas pessoas, é o apateísmo, ou seja, a indiferença diante do fenômeno religioso. Ele está crescendo entre as pessoas também, ao lado de um crescimento também da religião. Porque o fato de você ser católico, por exemplo, que eu falo, sou católico, não sou praticante. Quer dizer o quê? Eu fui batizado, mas eu não sigo exatamente o que prevê. Em todo lugar em que a religião dominante confere uma identidade difusa, como no Brasil, ainda de maioria católica, ser membro desse mainstream, dessa corrente principal, é uma maneira de você simplesmente ser sem muita identidade. Ser católico no Brasil não constitui uma identidade específica. Não obstante ser católico nos Estados Unidos, apesar de serem quase 1/3 da população hoje, constitui uma identidade. Então, todo americano sabe que seu único presidente católico foi John Kennedy. Todo americano sabe, porque isso foi um problema de campanha. Quase nenhum brasileiro sabe que nosso único presidente protestante foi Geisel. Foi luterano. Ou seja, é muito difícil que uma religião dominante constitua identidade para as pessoas. Então, o catolicismo no Brasil é uma experiência histórica, presente em tudo. Logo, ser católico é mais ou menos uma experiência cultural, mas há movimentos católicos, como carismáticos e outros, que querem uma vivência diferente da religião católica. O que é o fundamentalismo, professor Leandro Carnal? Fundamentalismo é uma expressão que surgiu entre cristãos, especialmente entre protestantes do sul dos Estados Unidos, batistas, que passaram de maneira muito simpática a entender que tinham que viver os fundamentos da sua fé. Precisavam de um culto mais centrado na Bíblia, precisavam de um culto mais pessoal e a viver de forma mais existencial esses fundamentos da fé. Não apenas serem religiosos, mas tornarem-se esse homem total, esse homem religioso, como diria o Mircea Eliade. E isto foi se espalhando em vários cultos. O fundamentalismo, ele hoje vem acompanhado da fama específica dos islâmicos, e ele nasceu no cristianismo, mas hoje ele faz parte também de projetos políticos. Então, fundamentalistas islâmicos não são apenas religiosos, mas também são pessoas que têm um projeto político. Isso é um pouquinho mais complexo para explicar. Agora, lembre sempre que fanático é o outro. Você fanático, é o certo. Eu sou o certo. O fanático é sempre o outro. É preciso lembrar que provavelmente na cabeça de um guerrilheiro de qualquer religião, que se explode, ele está cumprindo uma vontade de Deus. Sim. E está fazendo o bem e está levando este bem. Isto está na cabeça de um fundamentalista sunita do Estado Islâmico, isso está na cabeça do presidente Bush, que bombardeou o Iraque em busca de armas de destruição em massa, que o Bush é um modelo de fundamentalista cristão também. Sim. Quer dizer, o fundamentalismo nessa origem é levar ao pé da letra o que diz os mandamentos, né? No caso fundamentalista islâmico, leva o Corão ao pé da letra. Aí já vem os problemas, né? Porque a maioria do Islã é sunita, ou seja, segue uma determinada explicação do Corão e da Suna. Uma minoria é xiita, existem movimentos como o arabismo que são totalmente distintos. O grande problema das religiões é o que seguir ao pé da letra. Então, quando alguém invoca, você não pode adorar imagens, por crítica protestante aos católicos que respondem que não adoram, só veneram. Você não pode adorar imagens porque na Bíblia é uma proibição clara no Antigo Testamento contra a idolatria, o que é absolutamente verdadeiro. Os católicos defendem dizendo que não adoram, apenas veneram as imagens. Porém, no Antigo Testamento também é uma proibição de usar 2 tecidos, seda e lã, algodão e seda. Isso é pecado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma mulher menstruada tem que ser afastada do grupo e depois tem que ser purificada. No Antigo Testamento é possível apedrejar pessoas. No Antigo Testamento é possível ter escravos.
No Antigo Testamento, há vários elementos que você tem que rejeitar. Então fica o problema, como viver e selecionar esta regra, não vai adorar nenhuma imagem e não viver as outras regras. Essa é uma questão muito complexa. Um autor que escreveu um livro tentou viver em Nova York cumprindo todos os mandamentos da Bíblia. Nossa! E quase enlouqueceu, mas ele faz uma experiência de 1 ano cumprindo todos os mandamentos. Até porque, como é um livro escrito ao longo de muito tempo por muitos autores, há contradições a este respeito. Sim. 2 questões. A primeira, se na Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, tem menção direta à questão da homossexualidade? Existem menções diretas no Antigo Testamento, tanto Levítico como outros trechos, chamam a expressão de sodomia, isso é uma expressão de não te deitarás com outro homem como se fosse uma mulher, isso é uma abominação, cita literalmente. Isto volta nas cartas de Paulo, especialmente na carta aos Coríntios, isso está ausente nos evangelhos. Os evangelhos não tratam dessa questão. Pelo contrário, as formas desviantes do comportamento oficial, como seria a adúltera, o caso da mulher adúltera, são tratados de uma forma distinta nos evangelhos. Sim, está presente, ao lado da possibilidade de apedrejar um vizinho que trabalha ao sábado. Então aí fica a seguinte questão, problemática. Eu te condeno porque você, Tânia, hipoteticamente é homossexual, e a Bíblia condena, apesar da palavra homossexual ser do século XIX, ela não aparece na Bíblia, mas eu tenho que ignorar todas as outras regras. Ou seja, eu seleciono as regras que eu julgo adequadas ao meu sistema moral e rejeito as outras regras. Então eu posso fazer interpretações muito variadas. Como eu dou um exemplo em sala de hermenêutica, ou seja, interpretação bíblica, há um salmo que tem o versículo Deus não existe. Está escrito na Bíblia, Deus não existe. E diz, logo em seguida, diz o insensato no seu coração. Então, se eu quero citar de forma truncada, eu posso fazer isso. Então, a interpretação da Bíblia, ela diz respeito muito às necessidades políticas e momentâneas. Os protestantes pregam a livre interpretação, os católicos dependem de uma versão oficial dessa interpretação. Muito bem. Bom, eu vou ter que fazer o repórter CBN. Na volta eu vou te perguntar também sobre uma outra questão, que é a jihad. Se a jihad de fato é prevista no Corão, não, se há uma linha aí mais belicista no islamismo. Daqui a pouco, então, a gente volta com o Leandro Carnal. Também vou fazer as perguntas dos ouvintes, são várias as perguntas dos ouvintes para o historiador Leandro Carnal, hoje aqui conosco, falando sobre religião, espiritualidade, fundamentalismo, conflitos religiosos. Voltamos, então, com o historiador Leandro Carnal, professor da Unicamp, especialista em história das religiões. Estamos aqui falando sobre as religiões, espiritualidade, fundamentalismo, conflitos religiosos. A jihad, a guerra santa, é prevista no Alcorão? Quer dizer, o que justifica algumas pessoas dizerem que o islamismo é uma religião que prega a violência. Faz algum sentido, professor? Referências à violência são muito abundantes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Há, por exemplo, para citar apenas um exemplo, quando Saul pede ao seu candidato a genro Davi, que deu uma prova de que ele é fiel ao rei, pede 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, que Davi mate e corte o pênis de 100 filisteus. Nossa. E Davi, mostrando a sua fidelidade, entrega o dobro ao futuro. Ou seja, se eu quiser invocar violência, em muitos textos sagrados, inclusive no Antigo Testamento, a exaltação sobre a destruição de uma cidade, sobre a expulsão de um povo daquele lugar, como é o caso de Jericó. Ou seja, uma cidade, Jericó, e Josué diz, ela é nossa, porque Deus nos deu essa cidade. E vamos andar ao redor até as muralhas caírem. Então, sim, há violência nos textos sagrados, notadamente no Antigo Testamento e no Corão, e o Corão fala de uma grande jihad, que é a busca de todo islâmico. Islâmico quer dizer submissão, o islâmico tem que procurar melhorar pessoalmente. Essa é a grande jihad, ela é interna. Eu tenho que me tornar mais fiel aos pilares do Islã, eu tenho que praticar a zakat, a esmola, eu tenho que ser alguém que se afasta do álcool, se afasta do adultério, se afasta de todas as tentações. Isso é a grande jihad. A pequena jihad, que está prevista no Corão, é a guerra defensiva contra o ataque à religião. Ela tem que ser autorizada por um homem religioso, por um imã, por um
sacerdote, entre aspas, islâmico, ela tem que ser autorizada, ela é só defensiva e ela só dura enquanto houver ataque à religião. E ela nunca pode atingir mulheres e crianças, apenas guerreiros. Então, dentro do Corão, quem se atira nas torres gêmeas, matando todos, mulheres, crianças, etc., descumpre uma norma fundamental também do Islã. Mas essas são questões complexas. Sim, há referências ao uso da espada e há referências também ao uso da violência no Antigo Testamento. Certo, muito bem. O Ezequiel Alves pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, por que judeus e muçulmanos não se entendem? Bem, é uma questão complexa, né? Os judeus também não se entenderam com os católicos, foram perseguidos, queimados pela Inquisição. Os judeus foram protegidos pelos islâmicos durante a Alta Idade Média. A região mais tolerante do planeta, por exemplo, era Córdoba, na Alta Idade Média, no sul da Espanha, na Andaluzia. O ecumenismo, ou seja, a convivência pacífica em religiões, geralmente acontece depois que as religiões não conseguem impor sua hegemonia. Depois de tentarem impor muita hegemonia sobre um grupo, de tentarem eliminar o outro grupo e não conseguirem, as religiões passam a falar em convivência pacífica. Há religiões nas quais o pacifismo é um eixo constitutivo, é o caso do jainismo na Índia. Há religiões onde há momentos de pacifismo e momentos também de agressão, que é o caso clássico do cristianismo. O cristianismo embasa as cruzadas, o cristianismo embasa a Inquisição, o cristianismo embasa até propostas racistas da Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos, todas invocando Deus, a Bíblia e o direito. Ou seja, eu posso fazer sempre do texto, que obviamente, especialmente o Evangelho, é contrário à violência, eu posso fazer que ele sirva ao meu propósito. Na verdade, é esta sempre o lado humano, demasiado humano, como diria Nietzsche, da nossa interpretação. Eu seleciono o que é conveniente. Ou, como lembra Agostinho, quem acredita em umas partes da Bíblia e não acredita em outras, acredita em si e não na Bíblia. Pois é, e aí nós selecionamos o que nos interessa na Bíblia de acordo com as nossas convicções para reforçá-las. E uma vez que estamos nos baseando em palavras, né, divinas, afinal de contas, né, estamos falando de escrituras, isso só reforça as nossas convicções? Reforça. A religião é um guarda-chuva poderoso para eu colocar coisas como nacionalismo e, inclusive, coisas muito positivas como o fim da intolerância e fim da violência. Eu queria sempre ressaltar isso que eu venho dizendo há anos na universidade, escrevendo. A religião não é nada em si. A religião não é algo que a priori, ou seja, antes de tudo, existe. Vai dizer, a religião é reacionária, conservadora? Sim, ela pode ser. A religião é revolucionária? Sim, ela pode ser. A religião provoca coisas contraditórias. Uma coisa que eu insisto, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, teve uma origem muito ligada à Igreja Católica e a bispos conservadores como Dom Geraldo Proença Sigor. Agora, o MST, o movimento que prega a distribuição da terra, é muito ligado à Igreja Católica e está ligado à Pastoral da Terra com Dom Tomás Balduino. Então, a religião estimula a posse da terra ou estimula a sua divisão? A religião é a favor do Estado? Isso é histórico. Os Estados usaram a religião, mas a religião foi usada pelos rebeldes ingleses contra o rei Carlos I Stuart na Inglaterra para derrubá-lo. A religião foi invocada por protestantes americanos durante a sua independência como uma justificativa de direitos dados por Deus, direitos sagrados e impossíveis de serem retirados. A religião faz com que algumas mulheres sejam submissas e a religião está na base de alguns feminismos também. Ou seja, a religião é um signo aberto. Em si, ela só é um reforçador de convicções pessoais e de dar uma pretensão metafísica, dizendo de uma forma mais fácil, ela dá um reforço porque aquilo que eu quero, eu estou convencido que está na Bíblia e que Deus quer também que eu queira. Isso dá naturalmente uma autoridade enorme tanto, né? à minha postura, do que dizer que é por birra, que eu faço aquilo. Sim, porque eu tenho uma conexão direta com Deus. Eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. E o outro não. É interessante porque não são todos que têm essa visão intolerante com a outra religião, mas geralmente o religioso é excludente. Algumas religiões são catequéticas, ou seja, elas se baseiam na ideia missionária que eu devo trazer o outro para a minha fé.
É o caso claro da maioria dos cristianismos e do islamismo. Outras religiões são terminantemente anticatequéticas ou resistem à conversão. É o caso claro da maioria dos judaísmos. Algumas religiões têm uma postura um pouco ambígua a este respeito. As religiões que são missionárias, elas têm uma tendência maior a serem invasivas do espaço alheio, porque eu quero que você veja a luz, que, a propósito, é a minha luz. Eu quero que você veja. Não há rabinos na Praça da Sé pregando para você ir à sinagoga. E se eu decidir me tornar judeu, se eu quisesse, eu sou goi, se eu decidisse me tornar judeu, procurando um rabino, ele seria obrigado a me recusar várias vezes, para ver se a minha vontade é firme. E em algumas expressões religiosas judaicas não é possível a conversão. Os calvinistas, por exemplo, um ramo cristão nascido da Reforma do 16, com Zwingli, Calvino e outros, os calvinistas também têm uma resistência um pouco maior à pregação da palavra. Católicos, pentecostais, islâmicos, neopentecostais adoram converter. Bom, o Bruno Batista pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, o Brasil como Estado laico sofre muita influência religiosa nos três poderes da República? E aí ele pergunta influência do cristianismo. Sem sombra de dúvida, esse Brasil foi fundado como terra de Santa Cruz, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz. Segundo Frei Vicente, nosso primeiro grande historiador, mudou de nome sagrado Santa Cruz para o nome de um produto, pau-brasil, por obra do demônio. Foi o demônio que instigou essa mudança de nome. Todos os nossos topônimos, ou seja, os nomes de cidades, estamos em São Paulo, que leva esse nome porque foi fundado no dia da conversão de São Paulo. São Sebastião, do Rio de Janeiro. A Baía de Todos os Santos, eu sei que foi descoberta 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A Angra dos Reis, eu sei que foi descoberta 6 de janeiro. O Cabo de Santo Agostinho foi descoberto no dia de Santo Agostinho. Todos os topônimos deste país, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, tem base religiosa. A religião está na base constitutiva da cultura e da história brasileiras. O Estado é garantido pelas constituições republicanas como um Estado que não tem um credo, mas também não é definido como antirreligioso. Aí vem os debates sobre o crucifixo, por exemplo, no Congresso, sobre o qual eu já me pronunciei várias vezes. Não é um problema grave. Não é o problema mais grave do Congresso. Aliás, o Anderson cita aqui a crescente bancada dos deputados religiosos, né? No caso aqui são os evangélicos, né? Que têm crescido bastante. O Congresso brasileiro é o espelho da nossa sociedade. Aliás, é um excelente espelho da nossa sociedade. Então, a existência de bancadas evangélicas identificadas com profissões pentecostais e neopentecostais é fruto do fato que a sociedade brasileira tem uma parcela expressiva, pelo menos 1/4 da sua população, inclinada a grupos grandes e sólidos que são pentecostais e neopentecostais. Essas bancadas representam essa diversidade. Então, dentro de um sistema democrático, as pessoas se organizam e expressam. Não é tão inimigo de uma democracia como haver uma bancada também ruralista, como haver uma bancada representante da Fiesp, como haver uma bancada representante de diversos grupos e interesses. Porque a sociedade brasileira é contraditória, desigual, logo ela tem expressões no Congresso contraditórias e desiguais. Não é contraditório haver um deputado como Jean Willis representando um grupo LGBT pelo PSOL e haver um deputado que representa, por exemplo, uma igreja evangélica. Esse debate é bom para a democracia. Seria estranho que o Congresso não tivesse religiosos. Sim, mas a moral religiosa, seguindo como um orientador do deputado, do político, enfim, é um bom guia? Este é um problema, porque a moral religiosa naturalmente é de foro íntimo. Eu posso perfeitamente acreditar, e eu tenho direito, e há sólidos motivos exegéticos, ou seja, bíblicos para isso, que determinada concepção de família seja a única possível. Agora, o grande problema é essa diversidade quando eu quero transportar uma concepção nascida num credo individual para se tornar lei obrigatória e assim por diante. Então eu gosto muito da reflexão do Conrado Caligares, que um dia disse que no debate sobre se gays poderiam ou não educar crianças ou adotar crianças, ele disse que todo pai que é capaz de amar
é capaz de adotar. E que o único grupo que não deveria adotar seria o grupo que não dá à criança liberdade de escolha. Então seria muito mais o religioso fundamentalista do que o casal homoafetivo. Esse que deveria ser proibido de adotar, porque a criança não terá escolha. Ah, mas o filho de um casal gay será gay. A sexualidade dos pais não determina dos filhos, senão não haveria gays, porque todos os pais são heterossexuais. Então, os pais não conseguem determinar a sexualidade dos filhos, até se esforçam, mas não conseguem. Então, pelo contrário, a diversidade humana é muito grande. Esse é um debate rico, é um debate bom, e eu quero insistir que os religiosos têm pleno direito de expressar sua opinião no Congresso e fazer valer leis que eles acham que correspondem à sua visão de mundo, como os ateus têm, como outros movimentos têm também. O Luan Araújo, nosso ouvinte, pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, se você acha que existe uma tendência de diminuição da religiosidade no Ocidente por causa dos avanços tecnológicos. Se dizia muito desde o século XVIII do Iluminismo, e especialmente no XIX, que o avanço da ciência mataria a religião. Em alguns momentos do século XIX, parecia exatamente que o liberalismo político, que a revolução científica, as vacinas e outras coisas, elas fariam a religião perder seu foco. E em alguns momentos do século XIX, isso de fato parecia estar acontecendo. Hoje nós temos certeza que isto não é uma relação de causa-efeito. Uma sociedade como a norte-americana, onde há um avanço muito grande da ciência e da tecnologia, é uma sociedade, por exemplo, que está voltando a incluir nos livros didáticos a teoria criacionista. E está colocando, pelo menos ao lado de Darwin, às vezes excluindo o evolucionismo, a teoria criacionista ou sua variante de design inteligente. Ou seja, essa ideia de que o progresso intelectual afasta a religião, ela não é verdadeira. Primeiro que parte de um preconceito contra a religião, que quem é religioso é estúpido, ou não tem formação. Há grandes doutores nas universidades, muito bons, que são religiosos. Então, a estupidez é democrática. Ela acontece a ateus, religiosos, agnósticos e os outros. Agora, é importante pensar que é mais forte o pensamento mágico dentro das religiões quando eu tenho menos amparo material. Aí não estamos falando de religiões, mas de pensamento mágico. Ou seja, é mais forte existir um apelo à magia. Diz um grande autor, Cliff Thomas, que se religião retrocede em função do avanço da ciência, sempre haverá espaço para a religião, porque a ciência nunca vai explicar tudo. E nem seremos nós todo-poderosos e eternos. Então, sempre haverá um espaço para o mistério e para a religião. A religião vai muito bem, ela está em expansão neste momento, em quase todos os lugares, menos em focos específicos como a Escandinávia. A Maria Tereza pergunta exatamente o que é considerado uma religião. Quer dizer, uma religião pressupõe uma doutrina, a pessoa pode ter uma espiritualidade, ter lá os códigos dela e não seguir uma religião específica? Todas as pessoas têm uma espiritualidade. Mesmo aquele que frequenta a missa todos os domingos e é um católico dito praticante, não sei se necessariamente ele incorpora todos os dogmas católicos. Se você entrevistar alguns católicos e perguntar, você acredita de fato que o Papa é infalível, ou seja, o dogma de 1870, Pio IX, você acredita de fato que Maria subiu ao céu de corpo e alma, dogma de 1950 do Papa Pio XII, você acredita de fato que Jesus era Deus, ou seja, criador também de todas as coisas e eterno, como diz o Concílio de Nicéia em 325, se você começar a explorar os dogmas católicos, as pessoas, não, eu sou católico, mas eu sou a favor da camisinha, da pílula anticoncepcional, acho o Papa um homem como outro qualquer. Isso acontece em praticamente todas as religiões. Acontece que algumas religiões, como o judaísmo, não interpretam a necessidade de uma centralização de crença. O judaísmo, por exemplo, considera um judeu alguém que segue o código kasher alimentar, ou seja, segue a Bíblia quanto aos alimentos, não misturar leite e carne, não comer alimentos impuros, etc. E também é judeu quem não segue um código kasher. Agora, em determinados momentos, quem não seguia a autoridade de um bispo ou de um papa era excluído, era um excomungado. Não é que o judaísmo também excomungou, por exemplo, Spinoza foi excomungado da sua sinagoga, mas há religiões que têm mais centralização e há religiões que pressupõem uma maior autonomia dos indivíduos. O Lorival Júnior foi seu aluno, professor Carnal. Te parabeniza, enfim,
muitos elogios aqui. Aí ele pergunta aqui a diferença de candomblé e umbanda. Bem, tradicionalmente o candomblé está ligado a expressões africanas, especialmente da cultura nagô e outras da Nigéria. Tem a ver com um tipo específico de migração da África forçada, que foi a barbárie da escravidão. A Umbanda nasceu dentro de uma expressão totalmente diferente. Para alguns e não para todos, ela é uma versão do espiritismo kardecista, ou seja, que o espiritismo kardecista, bastante elitizado na fonte, o kardecismo é uma das raras expressões que não nasceu na base, mas nasceu no topo, ou seja, nasceu entre intelectuais e foi descendo, enquanto que a Umbanda teria surgido para alguns em Niterói, quando numa sessão espírita alguém incorporou um caboclo, enquanto os outros liam em francês textos de Kardec. Ou seja, mas há uma outra fonte que acha que a Umbanda é um pouco mais autônoma do que isso. Em todo caso, a Umbanda tem um discurso bastante forte de livros, já visto aqui em São Paulo, nós temos uma faculdade de Umbanda. O candomblé também é alvo de muitos estudos de antropólogos famosos que fizeram sua carreira na Bahia, antropólogos franceses em particular, mas a Umbanda tem muita bibliografia e tem até uma faculdade reconhecida de Umbanda. Professor, eu vou precisar fazer um intervalo. A gente pode estourar mais um pouquinho depois das 10? Podemos. Prometo que não vou atrasar muito o seu horário de sono. O professor, antes do programa, disse assim, para mim o mundo ideal é dormir às 10 horas da noite, mas eu nunca consigo, e hoje ele não vai conseguir de novo. Muito bem, então nós vamos estourar mais um pouquinho aqui com o professor Leandro Carnal, tem muitas questões de ouvintes. Nós conseguimos segurar mais um pouquinho aqui o professor Leandro Carnal respondendo as dúvidas dos ouvintes aqui sobre religião, e são muitas as dúvidas. Se eu for ler todas as perguntas, nós vamos ficar com o professor Carnal até mais ou menos 1, 2 horas da manhã. Então vou dar uma selecionada aqui, peço desculpas aos ouvintes. O Helder Rodrigues pergunta se o senhor tem um projeto em parceria com o professor Clóvis de Barros Filho. Sim, nós gravamos um livro sobre felicidade, na verdade um debate que foi gravado e se transforma em texto que deve sair agora, no máximo daqui a 1 mês ou 2, sobre felicidade. É uma coleção que debate grandes temas através de um debate. Acho que o resultado vai ficar muito interessante. Muito bem. O Paulo Ross pergunta se há religiões que valorizam o outro, a diversidade, a diferença. Se eu perguntasse em geral a quase todas as religiosas, diriam que sim, por exemplo. Os islâmicos, durante toda a Alta Idade Média, respeitaram muito os povos de livro, ou seja, judeus e cristãos, e um pouco menos tolerantes com outros, né? A Igreja Católica vai dizer que hoje ela chama o ecumenismo e assim por diante. De fato, há religiões mais ou menos incorporadoras do outro, mais ou menos agressivas, mas é muito difícil eu conceber que a verdade possa estar expressa de muitas formas e que muitas possibilidades de representação de Deus sejam possíveis. Bom, a Solange, gostaria de que o senhor comentasse sobre a relação entre religião e saúde mental. Eu atuo num CAPS infantil e percebo a influência da religião. Esse discurso religioso mais radical pode reforçar algum problema, uma doença psíquica? Pode. As religiões podem produzir estabilidade psíquica a uma pessoa, ou seja, transformar sua dor num sentido maior, transformar suas frustrações num sentido maior, ou fazê-las lidar melhor com isso, e podem potencializar isso. Tal como o uso da maconha, tal como o trânsito, as igrejas podem perfeitamente ser potencializadores, inclusive, de instabilidades psíquicas. Mas não dá para dizer de forma nenhuma que seja particularmente a religião a indutora de distúrbios mentais. Ou pelo menos não mais do que a universidade. Quem vive dentro da universidade sabe que às vezes a universidade é um manicômio. Mas todas as grandes instituições, empresas e religiões têm esse potencial. Agora é aquela dúvida que algumas pessoas expressam. Né? A religião atrai loucos, as pessoas se tornam loucas dentro da religião. Mas eu quero insistir que a religião também é um elemento de estabilidade pessoal e mental para muita gente. Sim, porque ela, de alguma forma, aplaca a nossa angústia existencial mais profunda. Ou pelo menos é uma busca, né? Pelo menos busca, pelo menos dá um sentido, remete a uma dimensão
pelo menos do sentido, já que aceitar a vida como sem sentido direto ou prévio é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado. A religião, de fato, dá essas respostas, e essas respostas vêm com um embasamento histórico e teológico que, de fato, atende ao seu público. Daí o sucesso das religiões, né? Bom, o que mais aqui? O Cláudio Capuzzo de Serra, Espírito Santo. Podemos dizer que há confrontos religiosos no Brasil? Temos fundamentalismo aqui no Brasil? Não temos no grau que nós experimentamos em outros lugares. Ainda não tivemos um pastor bomba ou um padre bomba neste momento. Tivemos pequenos episódios de uma espécie de guerra santa, como foi o caso do bispo von Helder da Igreja Universal do Reino de Deus, que chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. Nós temos expressões de alguns pentecostais e neopentecostais de maior intolerância com cultos afro-brasileiros. E temos um caso de intolerância. Não são particularmente brutais comparado com outras áreas do planeta. A nossa maneira de viver a identidade religiosa, ela existe, ela pode levar a um discurso agressivo do outro, mas ela não tem sido o grande potencializador. Talvez porque a nossa sociedade já seja tão naturalmente violenta no trânsito e na questão da criminalidade que a gente não queira incluir um terceiro fator nisso. Para que matar mais, já que trânsito e bandidos matam bastante? Pois é. Já que o senhor falou da questão da intolerância com religiões de matriz africana aqui no Brasil, quando a gente fala de candomblé, a gente não, né? Algumas pessoas falam de candomblé e tal, falam, macumba, fulano é macumbeiro, fulano mexe com forças do mal e tal. Tem algum aspecto obscuro nesse sentido, assim, do mal relacionado a essas religiões de matriz africana, professor? Religiões são espelhos, né? Então, quando eu transfiro o mal para o outro, é uma maneira de eu me sentir tranquilo. A minha lida com o bem e com o amor, e a outra lida com o mal. Quem estuda, por exemplo, a Umbanda, como eu já fiz, ou o Candomblé, vai ver que a Umbanda e o Candomblé, de forma alguma, trabalham com a ideia do mal, ou de provocar o mal. Pelo contrário. Agora, se você lembrar que também Tomás de Aquino, em plena Idade Média, considera lícito ao cristão rezar pela morte do opressor, especialmente do rei tirano, nós podíamos dizer que trabalha com o mal, porque reza pelo mal. Sim. Porém, sempre o mal está no outro. Dentro das religiões ele está numa entidade, o demônio ou os demônios, ou está na outra religião, está fora. Essa é uma dificuldade universal e particularmente forte no Brasil. Eu retiro o eu, o sujeito histórico, do centro, e coloco o outro a esse respeito. Ou seja, para explicar tudo, desde a minha luta pela boa forma física até as minhas crenças, eu coloco o outro como explicação. Terrível. Que mais? O Rodrigo Pereira, minha pergunta é a seguinte: o que é a teologia da prosperidade? Ela é um fenômeno ou de alguma forma ela sempre esteve presente? A teologia da prosperidade organizada é um fenômeno de base norte-americana que foi incorporado por alguns grupos neopentecostais. Enquanto que a religião tradicional falava muito do sofrimento, a religião católica identificava como modelo pobre, apesar de ser uma instituição rica. E a teologia da libertação falava de uma luta para acabar com um grupo de ricos. Houve, a partir da década de 70, um crescimento com pastores televisivos americanos, e notavelmente no Brasil, da ação do bispo Edir Macedo e de outras igrejas hoje, como também a Renascer em Cristo, que insistem numa outra visão. Jesus quer a sua prosperidade material, sua estabilidade pessoal. Jesus quer a sua felicidade no casamento e quer que você cresça. Então, muda-se o foco e passa-se a levar a igreja também casos de sucesso de pessoas que, por exemplo, ao encontrarem Jesus, saíram do Serasa. Então, isso é um discurso novo, não? O Senhor é meu pastor e meu nome está limpo. Essa ideia é uma ideia que, de fato, tem uma base. Imagina que você seja um homem que bebe com frequência, tem outras mulheres e vive uma vida fora do padrão desejado. De repente, você encontra uma igreja e um espaço de identidade, você para de beber. Você para de gastar com outras mulheres, passa a se focar na família e no trabalho. E aí você encontra a prosperidade, que você pode atribuir a Jesus ou ao seu novo hábito. Funciona como um imigrante
que no Brasil faz um pouco menos, aí vai para os Estados Unidos, vende pizza, lava prato, corta grama, dorme com 15 outros, não gasta nada e diz, viu, aqui nos Estados Unidos a gente progride. Eu atribuo sempre ao outro isso. Né? Sim. O Ivan Marra pergunta aqui se a conexão com Deus necessariamente precisa ser mediada por uma religião. Não, obviamente não, especialmente os místicos, por exemplo, a tradição sufi do islamismo, uma certa tradição racídica no judaísmo, os místicos, os santos do deserto no cristianismo também, eles são especificamente uma relação direta com Deus. Deus fala através dos profetas, de forma muito direta, profetas que denunciam a sociedade como Amós, ou que profetizam como Daniel e Isaías, e essas imagens são de uma relação bastante direta. Fora os santos, como o próprio Paulo, que pela tradição foi elevado aos céus, ou como o profeta Maomé, que teve também uma al-Aqsa, teve uma elevação, que ele sonhou essa elevação que teria sido o contato dele direto com a expressão divina. Essas ideias mostram que, apesar das instituições religiosas, a religião é um fenômeno muito mais amplo do que isso, e a relação individual com a sua concepção de divindade é muito forte. Muito bem. Tem alguns ouvintes perguntando se Deus existe. Se o professor Leandro Carnal tivesse essa resposta, eu já teria aberto a entrevista fazendo essa pergunta. O professor vai ter a resposta individual dele. Então eu vou responder de uma forma técnica, né? Obviamente Deus existe para a maioria dos religiosos, mas só para você pensar como isso é complexo, existe uma corrente teológica muito sólida e muito antiga, teológica, não de ateísmo, a gente chama por um nome complicado, teologia apofática, no qual eu digo, não, Deus não existe, porque existir é próprio dos seres. Você, Tânia, existe e eu existo. O universo existe, a Via Láctea existe, Deus não existe. Deus está além da existência. Porque se Deus existisse, ele não seria Deus. Se Deus fosse um ser todo-poderoso, ele não seria Deus. Deus é além do poder, porque Deus não é o ser mais poderoso do mundo, ele está além do poder. A teologia apofática diz que eu jamais vou conseguir compreender Deus, porque se eu compreendia, porque não é Deus. Porque Deus é maior do que a minha capacidade de compreender. Então, até alguns religiosos contemplam a possibilidade de você apenas se comunicar com esta força, que nós chamamos grosso modo de Deus, sem conseguir muito defini-la, apenas sentir, sem estabelecer limites ou possibilidades. A gente chama de teologia apofática, que é uma certa negação de Deus dentro da fé. Bacana. Nossa, e é a negação, mas uma afirmação e tanto, afirmação, porque tenta escapar dessa concepção tribal que Deus apenas é o topo da pirâmide alimentar. Ou seja, Deus seria a orca e nós o plâncton. Se Deus fosse a orca, ele seria um ser igual a mim com mais poder. Então Deus tem que ser maior. Um filme atual que está passando, um filme belga, Novíssimo Testamento, ironiza Deus como um senhor sádico no computador fazendo jogos, né? Mas a teologia apofática, ela fala muito de uma transcendência absoluta da ideia de Deus. O Gleison Borges diz que depois que ele conheceu a teoria da evolução de Darwin, ele passou a ser ateu. Bem. Aí ele pergunta, Darwin matou Deus? Nietzsche também já tinha matado, né? Agora, existe uma ideia muito boa, né, quando se diz Deus está morto, uma frase que Nietzsche repetiu mais de uma vez, e aí tem a resposta de Deus, Nietzsche está morto. Ou seja, a teologia da morte de Deus ela é típica do século XIX, ela não é mais muito debatida como foi no século XIX. Existem muitos religiosos, eu vou citar um grande jesuíta, Teilhard de Chardin, que estudou a evolução, compartilhou das teorias darwinistas e outras, e não vê qualquer contradição entre uma natureza ordenada a partir da evolução, que para ele é ordenada por Deus, do que uma natureza ordenada a partir do criacionismo. Existem muitos que interpretam que é possível ler a Bíblia como uma grande metáfora cujo objetivo é dizer Deus é o responsável por tudo, não que ele tenha feito nessa ordem em 6 dias, mas ele é o responsável por tudo, e nenhum dia pode representar um espaço de 24 horas. Ou seja, essa ideia é aquilo que os judeus, em particular, ao praticarem dentro da tradição da Kabbalah ou do registro do Talmud, que é a verdadeira interpretação do texto, e não a fidelização à letra, ou seja, a prisão à letra, a tentativa de ir
além da interpretação. Isso existe também em religião. Só para dizer ao nosso caro ouvinte que é possível ler A Origem das Espécies, livro fundamental do século XIX, e é possível permanecer religioso também. Certo, muito bem. O Érico pergunta se religião e livre-arbítrio seriam excludentes. Várias religiões enfatizam o livre-arbítrio, inclusive a católica. Outras diminuem um pouco o livre-arbítrio, pressupondo que a onisciência de Deus, ou Deus sabe tudo o que vai acontecer, tira um pouco da minha capacidade de agir. É aquilo que Sartre reclama, dizendo, ou Deus existe, eu sou escravo, ele cita Dostoiévski, ou Deus não existe, eu sou livre. Livre-arbítrio é um princípio que foi dado a alguns seres criados, como o próprio demônio, e como os próprios homens, de escolherem entre o bem e o mal. Qual é o sentido disso? O livro de Jó, que é um dos mais antigos da Bíblia, especialmente alguns capítulos de Jó são mais antigos que a própria Torá, o livro de Jó dá uma resposta no discurso de Jó a Deus, né? Você nunca poderá entender o que funciona por trás dessa lógica, porque sou eu que fisguei o Leviatã, ou seja, o monstro dos mares. Você nunca captará isso. Então não tente explicar nem justificar, isso foge à sua compreensão. Sempre tem um antagonista, vamos dizer assim, grosso modo? Sempre tem um mal? Existem religiões maniqueístas, ou seja, divididas entre o bem e o mal, como o zoroastrismo persa, que existe até hoje. Ele pressupõe um Deus do bem e um Deus do mal, resolvendo assim um problema que a gente chama de teogonia, que é o problema de onde surgiu o mal. Ou seja, se há um Deus que é todo bondade e amor, Deus caritas est, Deus é amor, a definição do apóstolo João e a encíclica recente de Papa, que existe um Deus de amor. E aí fica aquela pergunta, como explicar o câncer infantil? Então, para algumas religiões existe um Deus do mal. Mas eu quero ressaltar que, pensando como um religioso, o câncer infantil não é um mal em si, porque esta criança voltará para Deus no estágio de plena felicidade. A religião explica tem uma até resposta isso. Para isso. Ou seja, eu só posso sofrer em função do meu apego aqui na Terra. Porém, se o objetivo de toda a vida é transcender para a eternidade, a morte para o religioso é uma companheira e não uma adversária. Nossa, olha... O professor Carnal já estourou demais até o horário que nós combinamos com ele. Eu estou me fingindo aqui que não estou olhando o relógio. O Paulo Tarso pergunta se maçonaria e Rosa Cruzes são considerados religião. É um pouco complexo, porque existe um movimento Rosa Cruz que se crê antiquíssimo, que teria raízes no Egito, e a maçonaria também estabelece uma relação direta com as guildas de construção de catedrais na Idade Média. Fazer essa relação direta entre Idade Média e maçonaria e Egito Antigo e movimento Rosa Cruz é um pouquinho complexo, essa é uma criação mais difícil de debater. Mas especialmente no caso da maçonaria, que teve uma importância fundamental na história do Brasil, no caso da maçonaria é difícil fazer afirmações, porque a maçonaria se baseia na ideia de segredo. A maçonaria sofre hoje no Brasil uma diminuição dos seus membros, que na prática é uma diminuição de pertencimento, que atinge também os partidos políticos e outras associações. Eu não tenho os números, mas talvez seja provável que outros organismos, como o Rotary e outros, também estejam sofrendo essa diminuição da ideia de pertencimento, ou seja, da ascensão da opção individual. Então, maçonaria e Rosa Cruz são expressões que trabalham com a ideia de Deus, o grande arquiteto do universo, mas não podem ser consideradas rigorosamente uma religião. Muito bem. Já que falamos aí de religiões, da questão do antagonismo, né, do bem e do mal, e de religiões específicas do mal e do bem e tal, as pessoas que são satanistas, elas se consideram do mal? Existem muitos satanismos, né? Existe um movimento satânico muito renovado na Califórnia hoje. Eu dei um curso na Unicamp sobre a biografia do demônio. Existem movimentos satanistas mais tradicionais. Bem, em primeiro lugar, usando uma expressão que está na Bíblia, né, o demônio crê em Deus, né? O demônio nunca duvida da existência de Deus. O demônio não é ateu, né, porque ele sabe quem o jogou lá. Então só pode haver ateus entre os homens. Os demônios sabem exatamente quem é o seu carcereiro. Os satanistas em geral se defendem que toda a imagem de Satanás, a imagem do rebelde, a imagem do portador da luz, de Lúcifer, é uma imagem construída pela oposição, ou seja, construída pelos cristãos. Se o arcanjo é o mais belo dos anjos, representá-lo como um ser disforme, com um rosto monstruoso, é uma criação
nossa. Um dos argumentos satanistas importantes é que numa das tentações de Cristo, quando o demônio diz a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e Jesus recusa dizendo que está escrito, só adorarás ao Senhor teu Deus, mas não recusa que o mundo seja do demônio, ou seja, tudo isso te darei, é sinal de que o mundo é dele. E esta é uma tradição muito forte. O Deus que criou o mundo afastou-se, e o mundo está entregue aos homens e aos demônios. O que explicaria muito mais esse mundo do que a teoria religiosa. Não? Mas a ideia que existe entre gnósticos e outras expressões religiosas é que Deus se afastou, um pouco como os hindus concebem que Brahma, o Criador, não é exatamente presente. Haja vista que na Índia, com tantos deuses, só há um templo a Brahma em toda a Índia. Não? Mas não quer dizer que eles, então, preguem ações malévolas? É difícil dizer isso. Toda a construção sobre o satanismo ela é cristã. A missa negra, a missa sobre o corpo de uma mulher nua, isso é muito parecido com servir sushi sobre uma mulher nua na televisão também. Ou seja, aquilo que eu sempre digo que o demônio talvez tenha se afastado deste mundo porque a concorrência com os homens está desleal. Ele acha que ele não tem mais nada a oferecer depois das experiências como Auschwitz. O demônio deve estar envergonhado e pensando que as maldades que ele pensou são tão pequenas comparativamente. Somos capazes de cada coisa. Bom, fechando aqui então, professor Leandro Carnal, já que falamos de conflitos religiosos, de tantas atrocidades cometidas em nome da fé, né? Estamos vendo aí o Estado Islâmico agindo. O Giovanni do Nascimento pergunta aqui, a religião mais ajuda ou mais atrapalha a sociedade, considerando tudo? Eu quero sempre enfatizar que a religião é rigorosamente um signo aberto, significando que ela serve a qualquer propósito que você queira. Pode ser o propósito de controle social e pode ser o propósito revolucionário. Pode ser o propósito da paz ou o propósito de promover a guerra. Você pode melhorar as pessoas através do instinto religioso, no sentido de torná-las mais solidárias. E pode fazer da religião uma base para você, por exemplo, dizer que a terra é sua, que outro povo de outra religião não tem direito àquela terra. O grande problema é que a religião é aberta e, como tal, ela serve para qualquer coisa. Como seria uma sociedade inteiramente sem religião? É muito difícil responder, porque ela não existe até hoje. Não? Agora, que experiência nós temos do século XX? Grandes líderes ateus como Stalin e Mao Tse-tung mataram milhões. Hitler e Mussolini eram de origem católica, ambos. Há gente que mata em nome de Deus, cruzadas. Há gente que mata em nome do ateísmo, como a União Soviética, que demoliu igrejas, como a do Salvador, e perseguiu religiosos. Eu acho que nós somos bons e maus independente das religiões. As religiões apenas dão nome, potencializam e canalizam coisas. Mas é um pouco mais da natureza humana porque nós matamos porque gostamos de matar. E não porque exista um Deus do bem ou do mal instigando a isso. Então, eu acho que a religião é fundamental para explicar o mundo. E como se diz, Deus terminará, quando o homem desaparecer, terminará Deus para a crença de quem não é religioso. Mas será bem próximo, ou seja, porque são duas coisas muito ligadas na nossa cultura. Muito bem. Nossa, que aula, hein, professor? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Agradeço, Tânia, e a paciência dos ouvintes de ouvirem nessa noite essas explicações. Maravilhoso. Aliás, os ouvintes adoraram, tem muitos e-mails. A Carla Vanessa pergunta como eu posso ouvir. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar o link da íntegra da entrevista com o professor Leandro Carnal. Vai ficar no site da CBN, vou colocar também nas redes sociais. O historiador Leandro Carnal, que é professor da Unicamp, é um especialista em história das religiões, nos falando sobre as diversas religiões, sobre espiritualidade, sobre fundamentalismo, sobre conflitos religiosos. Agradeço demais também aos ouvintes que mandaram as suas perguntas.